Muito se fala sobre a importância de desenvolver equipes, porém, pouco se discute o ponto mais crítico. Por onde começar? Embora essa pergunta pareça bem simples, a resposta exige profundidade, sensibilidade e, acima de tudo, entendimento do contexto. Porque, afinal de contas, gente, desenvolver uma equipe não é apenas capacitá-la tecnicamente, né? É preparar o terreno certo para que ela possa crescer de forma sustentável e integrada. Eu sou a Alessandra, faço parte aqui da Estalo, você está aqui no nosso canal, comenta, ativa o sininho e vem comigo para entender a importância desses elementos no verdadeiro ponto de partida para desenvolver uma equipe. Antes de pensar em qualquer ação, é essencial a gente analisar o cenário em que a equipe se encontra. Sabe aquela história, a gente sempre fala nas nossas reuniões, o invisível que determina tudo. Transições internas, mudanças de liderança, desligamentos recentes e até mesmo um resultado de um clima organizacional mais instáveis que trazem um sinal claro de que talvez não seja o melhor momento para iniciar um processo de desenvolvimento mais profundo. Forçar esse movimento, gente, pode inclusive gerar resistência ou ampliar tensões que já estão existentes. Então, desenvolver uma equipe, gente, é mexer em dinâmicas humanas. A gente sempre fala disso aqui na Estalo, né? Como qualquer sistema vivo, a gente precisa de um preparo emocional e estrutural para receber mudanças. Então, quando a gente pede uma reunião, né? Me manda uma proposta. A gente precisa ouvir, né? Por que essa proposta? Da onde que está vindo essa necessidade? Por que esse tema? O que já foi trabalhado com esse grupo? São perguntas chaves que a gente traz no nosso trabalho, porque a gente precisa entender a importância desse contexto, né? E quando a gente está conversando nas nossas reuniões, definindo essas pautas, tem um tema muito discutido, né, entre nós, solicitante, né, e consultoria, profissionais de RH, ou dentro das próprias lideranças, se é a participação do próprio líder daquela equipe estar no processo de desenvolvimento. Não sei se tu se pergunta aí, né? Mas a resposta ideal, ela não é padrão, né? Tudo vai depender da relação que esse líder já tem construído com essa equipe. Se é um líder mais próximo, empático, aberto, a presença vai tender a potencializar o processo. Se esse líder é mais distante, essa participação pode ser uma excelente oportunidade de aproximação, né? Essa é a nossa posição enquanto Estado, tá? Por quê? Porque não existe equipe sem aquele líder, né? Tem muitas empresas, clientes nossos que falam, o líder não vai participar porque daí ele vai inibir a contribuição das pessoas nas atividades. E aí a nossa acende um sinalzinho aqui pra gente, né? Opa, mas se a presença do líder gera isso na equipe, a gente não tinha que estar tratando isso ao invés de a gente tratar outro tema, né? Por que esse líder é distante? Por que as pessoas têm receio, têm medo, se sentem constrangidos talvez de trazer algum elemento seu? O que acontece na relação daquelas pessoas que fazem elas agirem dessa forma com a presença ou não daquele líder, né? Isso é que tem que ser tratado e não outra coisa, né? Porque qualquer elemento que vai ser trabalhado começa por aí, né? Quando a gente não tem liberdade, a gente vai reverberar na maneira como essa equipe colabora, trabalha, né, juntos, como que ela se respeita, como que ela escuta a opinião do outro, a criatividade, a inovação, tudo mora neste lugar, né? Então a nossa posição enquanto Estalo é essa. Em ambos os casos, né, seja porque é próximo ou distante, o mais importante é que esse líder esteja disposto a participar de verdade e não ir lá como um fiscal ou um supervisor da atividade, da dinâmica, mas como parte integrante daquela equipe que está em transformação. O líder, ele não é
mais ou menos que os outros quando a gente está falando desse sistema vivo, né? Tem uma pesquisa bem interessante da Gallup que 70% da variação no engajamento dos colaboradores está diretamente relacionada à atuação dos seus líderes diretos. Ou seja, não é exagero nosso afirmar que não há desenvolvimento real de equipe sem o compromisso genuíno daquela liderança. Se o líder está fazendo aquele desenvolvimento por uma questão de obrigação, porque tem que atender uma norma, porque ele não entende a importância, mas o RH que mandou, porque a diretoria está cobrando, porque a auditoria está vindo e não pode ter uma não conformidade, né? Então, participação genuína, ela tem que acontecer. Por isso que às vezes, antes de ocorrer qualquer trabalho, a gente fala muito com essa liderança, fala muito com esse RH, porque é diretamente proporcional à transformação no resultado que a gente vai gerar quando a gente está tocando aquelas pessoas com aquela temática, com aquele fundo, né, de contexto. O papel do autoconhecimento, né, e aí de novo a gente falando de autoconhecimento aqui, mas ele é bem importante, ele traz maturidade para o grupo, tá? Um dos erros mais comuns de iniciativas em desenvolvimento de equipes é tentar trabalhar o grupo antes de olhar para o indivíduo. Por isso que muitas vezes no nosso trabalho a gente também traz a ideia de fazer um assessment, um olhar, né? Uma entrevista estruturada, uma conversa individual, uma avaliação comportamental ou psicológica, para que a gente entenda quem é aquele indivíduo dentro daquele grupo, né? As equipes são formadas por pessoas que têm as suas histórias individuais, suas crenças, suas expectativas, os seus comportamentos que são distintos. Então, a gente promover o autoconhecimento no início de qualquer processo cria esse solo fértil aí para o restante do trabalho, né? Permite que cada colaborador compreenda seu papel, as suas intenções, as suas reações, o que ele desperta no outro, principalmente como que as suas atitudes impactam os demais. É nesse ponto que a gente começa a ver mudanças de fato bastante consistentes, tá? Outro elemento para a gente entender de como que a gente tem um ponto de partida realmente efetivo no desenvolvimento das pessoas é a gente ter, né, desde o início, uma abordagem de temas que trazem o olhar da comunicação do feedback, tá? Feedback e comunicação é, assim, algo transversal ao processo inteiro de qualquer desenvolvimento. E a gente fala que eles não são temas, mas eles são consequências, né? É importante a gente sempre lembrar que a habilidade de comunicar, de se relacionar, e aí o feedback que está neste processo, ela é consequência das relações bem estruturadas, não são causas, né? Então, por exemplo, falar sobre feedback, que é algo que nos pedem muito, a gente precisa antes construir o que é confiança naquele grupo, o que tem de autenticidade, né? O que é prematuro trazer do que não é, né? Então, de começar discussões sobre comunicação sem alinhar as relações interpessoais pode tornar o processo bem superficial, né? Então, a pessoa tá ali, ela recebe um monte de conteúdo, um monte de ferramentas, um monte de metodologias, mas na vida prática ela não aplica aquilo tudo, né? Então, a maturidade do grupo ela vai ser conquistada com uma escuta ativa, com respeito, com vínculo, que é o pré-requisito para a gente avançar em qualquer outro tema. Então, o tema, né, o conteúdo de comunicação, ele sempre vai trazer aí este olhar nesse sentido, certo? E por último, né, outro ponto que não pode ser negligenciado é as pessoas saberem por que elas estão passando por um processo de desenvolvimento. Quando o propósito é claro, o engajamento vai crescer naturalmente. Quando é imposto, vai surgir resistência, né? Por isso que quando a gente vai fazer um trabalho, um programa, que seja um workshop, que seja uma palestra, a gente precisa alinhar a expectativa do que as pessoas vão encontrar ali, quais são os objetivos da gente estar fazendo esse conteúdo, construir etapas com as pessoas, né? Se isso for possível, acaba sendo um diferencial, porque as equipes que participam dessa construção de processo tendem a se envolver muito mais, porque elas se sentem corresponsáveis, elas se sentem valorizadas, elas se sentem ouvidas,
né? Elas fazem parte do movimento. Então, assim, não fazer nada, gente, também é uma escolha e também tem custo, né? A decisão de adiar ou de ignorar qualquer processo de desenvolvimento, ela não é neutra, né? Quando nenhuma ação é feita, as equipes caminham sem alinhamento, sem propósito, sem vínculos fortes, e a consequência é perder a produtividade, aumentar conflito, ter uma rotatividade constante. Então, este é o recado, né? Desenvolver equipe vai exigir tempo, investimento e coragem, mas os ganhos, eles são muito maiores quando isso é feito com esse pontapé bem estruturado. Vai ter mais engajamento, mais inovação e uma cultura organizacional que é forte e coerente. Você aí já viveu aí o processo de desenvolvimento organizacional bem sucedido? Como é que foi? Esses elementos apareceram? O que fez diferença? Conta aqui pra gente, deixa nos comentários, já compartilha com quem você acha que deve saber sobre tudo isso.